Glória a Deus por esse tempo precioso de unidade. Eu quero também dar àqueles que nós não tivemos oportunidade na virada, obrigado. Feliz ano novo, abençoado 2024. Nós andemos debaixo dessa chamada para a Igreja Batista do Amor, que é a unidade. Nós começamos a pregar sobre unidade no domingo passado e vamos ministrar durante o mês de janeiro sobre unidade, sobre o tema do ano. E espero que, de fato, não apenas você entenda, você tenha uma percepção cognitiva, inteligível, não, mas que você tenha, sobretudo, revelação, iluminação da parte de Deus para a sua palavra. Amém? Amém? Diga assim: Senhor, me dê revelação, iluminação aos olhos do meu entendimento. Amém. E também que o Senhor dê ao pregador também esta revelação, essa iluminação, e que ele seja a boca de Deus. Queria que você então preparasse seu coração para essa jornada que nós teremos em 2024. E eu sugiro que você leia Efésios. O texto base da chamada profética para 2024 está em Efésios. E o livro, ou a carta, ela traz assim riqueza sobre o mistério. Nós cantamos o mistério da graça que nos salvou. Então, nós vamos ver, principalmente na primeira parte de Efésios, sabe, a doutrina, mostrando quem nós somos em Cristo, e fomos unidos com Ele. Mas nos últimos 3 capítulos, ou seja, a segunda metade da carta, nós vamos ver a nossa responsabilidade, sabe? E é isso, ou disto, que nós falaremos, principalmente nesse tempo de unidade. Qual que é a nossa responsabilidade como igreja? Então, capítulo 4 de Efésios, que é o nosso foco agora, ele fala exatamente da unidade do corpo e o plano de Deus para o seu crescimento rumo à maturidade. E é exatamente isso que nós profetizamos em 2024 na IBA: crescimento e maturidade por meio da unidade. Vamos dizer? Crescimento e maturidade por meio da unidade. Novamente, crescimento e maturidade por meio da unidade. Amém? Bom, e nós destacamos, e vamos destacar hoje também, do capítulo 4 de Efésios, 2 versículos, que são os versículos 2 e 3. No verso 2 diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. E o verso 3, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém, Jesus? Então, nós temos o Senhor falando ao nosso coração de uma forma assim muito poderosa, que esse é o ano da unidade na Igreja Batista do Amor. Esse é o ano através do qual nós vamos nos mover na humildade, na mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor, dando suporte, tendo tolerância, pacientemente uns com os outros, com aqueles até que são mais frágeis na fé, para que o corpo todo cresça bem ajustado em Cristo, que é a cabeça desse corpo. E nós vamos ver também que nós precisamos entender que Deus já fez, diga, Deus já fez. Mas o apóstolo, ele diz, fazendo tudo, ou seja, não para Deus, mas para a igreja. Então, igreja, faça tudo para preservar a unidade. É interessante notarmos isso. Deus já fez, está consumado. A nossa unidade já é uma realidade espiritual, mas é nosso dever guardá-la. Nós é que vamos preservá-la, exatamente na prática, com atitude. Não podemos simplesmente estarmos num culto, ouvirmos uma palavra, entendermos quem somos,
mas não nos movermos na nossa responsabilidade de manter ou guardar a unidade do Espírito. E hoje nós vamos trazer uma palavra para que você se lembre de uma das pessoas mais importantes depois de Cristo. Depois de Cristo, a pessoa mais importante é o seu irmão. Em 2024, se nós quisermos viver a unidade como nunca, nós devemos responder a seguinte pergunta: onde está o seu irmão? Você pode olhar para uma dessas cadeiras que está vazia aqui no prédio, você pode olhar para o seu lado e notar a ausência de um irmão? Você, talvez, que está orando por uma pessoa que já esteve conosco e hoje não está mais, e talvez está com o coração fechado, ressentido, magoado, querido, essa pessoa também faz parte do corpo de Cristo. Essa pessoa também faz parte da família de Deus. Por ela foi pago um alto preço. E esse alto preço que o Asaf Borba cantou naquela canção foi para que nós fôssemos ligados a Deus, mas também ligados uns aos outros. Martinho Lutero, o reformador do século XVI, ele diz: o cristão vive não em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. De outro modo, ele não será um cristão. Ele vive em Cristo e vive também no próximo. Ele não vive em si. E se a perspectiva da vida dele não estiver atendendo esse requisito, de fato ele não é um cristão. Então nós temos que mudar uma chave na nossa cabeça em 2024 para vivermos uma unidade como nunca antes. Não apenas conceitual, não apenas filosófica, não apenas ouvindo uma mensagem, sabe? Não, mas na prática, na verdade, nos movermos para isso. Mas eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Nós vamos passar de Efésios, depois vamos voltar para Efésios, mas para passar para a primeira carta do apóstolo João. A primeira carta de João, capítulo 3. E esse texto, juntamente com outros textos, vão desenhar para nós o que Deus deseja falar conosco nessa manhã. Mais uma porção sobre esse tema da unidade. 1 João capítulo 3, nós vamos ler do verso 11 ao verso 16. Quem achou, diga amém. E a Bíblia diz assim, 1 João 3, 11 a 16. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Olha só, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amém? Aleluia. Pergunte assim para a pessoa que está do seu lado: onde está o seu irmão? No início do capítulo 3, da primeira carta de João, ele escreve assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido. Veja com que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. Diga assim: eu sou chamado filho de Deus. Amém? E a Bíblia diz aqui que nós devemos ver
essa natureza, identidade, como o grande amor do Pai. Veja que grande amor o Pai nos tem concedido. Ele nos concedeu, é um dom, e nos tornou seus filhos. Quantos são filhos de Deus? Então, se você é filho de Deus, levanta sua mão novamente, você que é filho de Deus. Agora olha para o seu lado, tem mais outro filho de Deus aí? Está cheio, né? Então sabe o que isso significa? Que temos o mesmo Pai. Temos o mesmo irmão mais velho que é Jesus, que por sinal não se envergonha de nos chamar de irmãos. E somos irmãos uns dos outros. E isso é um privilégio. Fala para o seu irmão assim: que privilégio você ser meu irmão e eu seu irmão. Amém? Para não ficar assim, você ter o privilégio somente para si. Amém, Jesus? Isso é um privilégio. Mas para alcançarmos esse privilégio, para notarmos esse grande amor, essa concessão, esse dom, precisou haver um sacrifício, precisou haver uma morte, precisou haver derramamento de sangue. Jesus, Paulo vai escrever em Colossenses que ele sofreu até a morte, morte de cruz, mas Deus, nós cantamos aqui, lhe deu o nome que está acima de todo nome. Qual que é o nome? Jesus. Amém? Então Jesus, ele sofreu, ele padeceu, ele sofreu até a morte de cruz. Por isso João, o apóstolo, ele vai dizer com tanto privilégio, com tanta graça: nós não podemos ser como Caim, porque você não é maligno, você é benigno, você não tem maldade, você tem bondade em Cristo Jesus. Então João está dizendo: não sejamos como Caim, que era do maligno. E porque ele era do maligno, o que o maligno faz? Malignidade. Ele matou o seu irmão. E por que o matou? Ele faz uma retórica: porque as suas obras eram más. As nossas obras eram más. Hoje as nossas obras são boas em Cristo Jesus. Em Efésios está dizendo que Deus em Cristo Jesus, e Cristo está em nós, nos preparou para andarmos em boas obras. Diga: as minhas obras são boas. Então veja que João chama essa atenção: as obras de Caim eram más, por isso ele matou o seu irmão Abel. Mas as obras de Abel eram justas, e por isso nós já falamos que elas permanecem. A oferta fala até mesmo após a sua morte. João vai dizer, nesse contexto que nós lemos ainda, ele vai falando sobre o amor, ele vai falando sobre essa graça, e ele vai dizendo exatamente isso no verso 15: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. E no verso 16, que é um verso áureo aqui desse texto, ele vai dizer: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, como conhecemos o amor? O amor nós conhecemos primeiramente em que Cristo tenha dado a sua vida por nós. Como que nós conhecemos o amor? Em que Cristo tenha dado a sua vida por nós. Mas somente isso? Não. Também diz: e agora nós devemos dar a nossa vida pelo irmão. Conhecemos o amor primeiramente, essencialmente, pelo amor que Cristo nos amou. Mas também conhecemos o amor através de quê? Do amor que nós damos para o irmão. Não estanque, não dê louvor pela metade, não deixe Cristo conhecido parcialmente, para que as pessoas conheçam que Cristo é o Filho de Deus, foi enviado por Deus. Nós devemos nos amar. Jesus, ele mesmo orou na oração sacerdotal que está lá em João 17, no Evangelho, dizendo: para que o mundo creiam
que tu me enviaste, que sejamos um, assim como eu sou um com o Pai, eles sejam um comigo, e um com o outro. Então veja, que nós precisamos entender nesse ano da unidade, que o Senhor, Ele vai nos movimentar, Ele vai nos dar clareza exatamente no sentido do próximo, do evangelho não apenas vertical, mas horizontal, onde também nós damos a nossa vida pelo nosso irmão. Amém, Jesus? Quem está aqui pode dizer amém. Aleluia. E dentro desse contexto, como João fala, ele diz, olha, não seja como Caim, não seja um homicida, não mate o seu irmão. E talvez você diga assim, mas como assim? O ódio mata. E exatamente Jesus, ele falou sobre isso, não apenas o homicídio, de tirar a vida, literalmente, de uma pessoa, mas quando nós odiamos o nosso irmão, nós estamos matando esse irmão. Talvez você diga, mas eu não odeio meu irmão, eu só tenho uma versão. Eu não odeio não, pastor, eu só tenho uma versão. Tá, vamos ver no dicionário, a versão significa inimizade, raiva, rancor, antipatia, que é sinônimo de ódio. Ah, pastor, tudo bem, mas eu não tenho ódio mortal. Deixa eu te falar, todo ódio é mortal. Não tem jeito, não tenha isso, não tenha isso no seu coração. Talvez agora mesmo você está lembrando de uma pessoa desafeta, sabe, mas nós não temos desafetos. As pessoas se tornam inimigos de Cristo e, por sinal, também dos seus filhos, que são pequenos cristos. Mas nós não somos inimigos dela. E ainda que tenhamos inimigos por causa de Cristo, por causa da justiça, não porque demos causa, Jesus, ele ensinou que nós devemos amar os nossos irmãos, não, os nossos inimigos. E aquele que persegue, pastor? Orar pelos que perseguem. Jesus ensinou isso. Esse é o nível de unidade que nós queremos chegar. Não que eu vou me associar com o ímpio, mas o meu testemunho com lidar com esse ímpio e amando os meus irmãos vai apontar para o céu, a grandeza de Deus, e a pessoa vai falar, realmente não tem como, eu preciso entrar nesse time, eu preciso entrar nessa família, porque eles conseguem viver em unidade mesmo na diversidade. Amém, Jesus? O homem natural, ele só consegue amar com condições, mas nós não somos mais homens naturais. O homem natural é aquele que nasceu e está sem Cristo. Mas esse homem que nasceu de ventre materno e ainda não nasceu de novo da água do Espírito, ele só sabe amar com condições. Quais condições, pastor? Se, quando e por quê. Eu amo se ele me pedir perdão. Eu amo quando ele mudar. Eu amo porque ele foi gentil comigo. O homem natural só consegue amar o amor natural. Mas eu vejo aqui homens e mulheres espirituais que já receberam o amor de Deus. Porque, sabe, o amor de Deus já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então Deus encheu o seu tanque do amor ágape para que você ame também assim. Não com condições, mas o amor que é incondicional. O amor que simplesmente ama. Um amor que simplesmente ele decide amar. Não é contratual. Você me ama, eu te amo. Você não me ama, eu me desobrigo a amá-lo. Isso é contrato humano, isso é amor natural. Nós não estamos vivendo neste mundo de forma natural. Nós vivemos aqui com um pezinho no mundo, mas a nossa pátria está no céu. E nós vivemos o sobrenatural de Deus. Tem algum crente aqui que é mais avivado? Pode dar um glória a Deus, mano. Viu? 2024 eu também preciso estar mais avivado, viu, igreja? Tá? Vamos lá, nós já estamos com 19 anos, tem que dar umas rodopiadas aí, gente. Mas com entendimento. Depois de você entender a palavra, receber a palavra, ter iluminação, aí você
Você tem que manifestar, querido. Porque a fé fala. Amém? Aleluia. Amém? A fé fala. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então o homem natural, ele só sabe amar com, diga, condições. Quem entendeu quais são? Se, quando e por quê. Pergunta para o seu irmão assim: onde está o seu irmão? Alguém percebe alguém que deveria estar aqui e não está? Eu já vou fazer um desafio aqui, porque nós temos a ceia. Eu quero fazer um desafio, sem perder a conexão com a palavra. Em qualquer momento do culto, você pode pegar o celular, não para ficar olhando Instagram nem nada disso. Aliás, talvez você vai ter que mandar essa mensagem pelo Instagram, pelo direct. Mas eu gostaria que você mandasse uma mensagem para um irmão que você sente falta e não está aqui. E você vai falar para ele: eu te amo. Pastor, mas você não sabe o que ele fez no verão passado. O seu amor é condicional ou incondicional? Você está promovendo a unidade ou a divisão? Então você vai lembrar, e lembre principalmente daquelas pessoas que estão beirando esse limiar do desafeto, porque não é. Mas você vai mandar uma mensagem para ele. Vai falar assim: eu te amo, estou orando por você. Se você ainda não orou, comece a orar agora mesmo e depois mande a mensagem. E você vai fazer o seguinte, você pode colocar assim: eu estou aqui na casa do papai. Porque ele sabe, ele é seu irmão. Eu estou falando de irmão. Eu estou na casa do papai. E sabe quem está fazendo muita falta aqui? Você. E sabe o que nós vamos participar agora? Na mesa com o papai. O irmão mais velho está lá. E eu quero orar por você, dizer que eu quero te ver aqui na próxima ceia. Eu quero cear com você. Amém? Você pode fazer isso, viu, durante o culto. Eu vou entender que você não está, sabe, devagando, fazendo, sabe. Você vai pegar o celular para fazer algo evangelístico, algo que toque o coração de alguém. À medida que o Senhor está tocando o seu coração. Quem está tendo o seu coração tocado nessa manhã? 2024, ano da unidade. O verso chave, Efésios 4:3. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Fazendo tudo. Quem vai fazer tudo? É Deus? Não, Ele já fez, somos nós. Ah, pastor, já fiz de tudo. Até ontem você fez, hoje tem algo a fazer. O que resta fazer? Ah, eu já fui longe demais. Não, Jesus foi longe demais. Ele morreu na cruz, exatamente para facilitar o processo. Hoje nós temos que apresentar a graça, esse mistério da graça que é Ele, que ama incondicionalmente e está em você. Amém, Jesus? Sabe, essa palavra, onde está o seu irmão, é uma palavra que está escrita literalmente em Gênesis 4:9. O contexto diz que Caim, ele mata o seu irmão por inveja e ódio no coração, ele assassina o seu irmão. E diante daquele quadro, Deus então diz a Caim: onde está o seu irmão? Onde está Abel, o seu irmão? E qual que é a resposta de Caim? Não sei. Por acaso sou guardador, sou tutor responsável do meu irmão? E é o que muitas vezes nós fazemos. Quando nós perguntamos: cadê o irmão que estava aqui, ó, feliz, vibrando com Jesus, crescendo? Não sei. Tipo assim, não é da minha conta, é da nossa conta. Cristianismo de verdade, como Martinho Lutero disse: eu não vivo em mim mesmo, eu vivo em Cristo e no outro. Se eu estiver sentindo falta, muito mais do coração de Deus está sentindo falta dele. E sabe quem vai atrair, depois do Espírito Santo? Somos nós. Somos nós que fazemos as pontes hoje. Afinal de contas, somos pequenos cristos.
Então essa resposta de Caim é uma resposta, sabe, irresponsável, omissiva, exatamente porque ele não queria assumir a sua responsabilidade, porque já tinha feito mal, era maligno, já tinha matado, antes de matar com as mãos, já tinha matado seu irmão com seu coração, desafeiçoado. Ele diz: não sei, por acaso sou guardador, sou tutor, sou responsável pelo meu irmão? E muitas vezes nós verticalizamos, e glória a Deus por isso, adoramos num culto como esse, cheio da presença de Deus, elevamos nossos pensamentos, nosso coração, nossa alma, somos arrebatados de fato numa adoração sincera, mas não é apenas verticalizar, porque aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. João, apóstolo, na primeira carta, no capítulo 4, verso 20, ele vai dizer: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, é mentira, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E quantos irmãos com uma aparente piedade, espiritualidade comprometida, não, sou eu e Deus, é o meu quarto de guerra, é o meu secreto. Glória a Deus, continue, sabe, devoto, entregue, mas quanto mais verticalidade, mais horizontalidade, quanto mais devoção, mais comunhão. É incoerente alguém dizer que ama tanto a Deus como tu. Eu ouço falar, mas ainda guarda ressentimento, amargura, rancor no seu coração pelo irmão. Isso é incoerente, e João está dizendo que essa pessoa é mentirosa, e nós não temos nada com o pai da mentira, nós temos o Pai nosso que está no céu, e Ele enviou Jesus, que trouxe a graça e a verdade. E a verdade para nós não é simplesmente um conceito de verdade relativa à graça ou à verdade, ela é absoluta. A graça é uma pessoa, a graça é Cristo Jesus. Diga para o seu irmão assim: onde está o seu irmão? E João continua dizendo, 1 João capítulo 2, verso 11: mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha só, aquele que ainda nutre esse sentimento no coração com relação ao irmão, ele está não na luz, ele não está andando na luz, ele está andando nas trevas, e de uma forma terrível, ele não sabe para onde vai, é uma pessoa errante, como Caim foi errante na terra, porque ele estava com ódio no coração, ele andou nas trevas e foi errante. O ódio deixa a pessoa cega, sem saber para onde vai, assim como Caim. Em Gênesis 4, versículo 12, na parte B, fala, Deus falando com Caim: você será fugitivo e errante na terra. Mas o ódio também não deixa apenas a pessoa cega, deixa também a pessoa surda, sem ouvir o clamor do irmão. Quando nós estamos nas trevas, do ressentimento, da amargura, da mágoa, do ódio, nós nos tornamos surdos também com relação ao clamor do irmão. Quando o irmão passa uma necessidade e está clamando, nós estamos alheios, indiferentes. E nós não podemos ficar assim, porque senão nós estamos sendo incoerentes, nós não somos cristãos de fato. Por isso nós falamos muito aqui na igreja sobre o pequeno grupo. Porque talvez aqui no grande grupo, domingo, você não consiga escutar o clamor do irmão que está ao seu lado. Porque afinal de contas, todos estão recebendo a doutrina, o ensino aqui do púlpito. E daqui a pouco nós recebemos a bênção apostólica e cada um vai para a sua casa. Mas quando nós estamos num pequeno grupo, na proximidade, é impossível nós nos mantermos surdos com relação ao clamor e necessidade dos irmãos. Quem está entendendo isso? Porque lá, primeiramente, não é uma multidão, é um pequeno grupo. Lá não tem uns que sentam nas primeiras fileiras e outros nas últimas. Todos sentam na primeira, porque só tem uma fileira, é um círculo.
Aqui você saúda o irmão dizendo, paz do Senhor, irmão. É ou não é? Por quê? Porque você não sabe o nome dele. Mas na célula você fala assim, paz do Senhor, irmão Orlindo, porque você sabe o nome. Dificilmente alguém se mantém surdo na célula a respeito do clamor do irmão. Porque a célula traz mais luz ainda e de uma forma complementar ela vai trazer essa sensibilidade aos nossos corações. O ódio deixa a pessoa surda, sem ouvir o clamor do irmão, assim como Caim. A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim, ou seja, o próprio Deus ouviu o clamor que veio da terra, porque o sangue inocente caiu nesta terra. Onde está o seu irmão? E nós poderíamos falar tantas coisas a respeito disso, mas eu quero te falar nesta manhã, que nós vamos avançar em 2024, lançando fora a amargura, lançando fora o rancor, lançando fora a mágoa, o ódio. Sabe o que é mágoa? A própria palavra diz, má água. Essa é uma boa água, que sacia, mas imagina que ela tivesse infectada, imagina que ela tivesse infectada, ela seria uma boa água? Não, seria uma má água. Só que quando eu decido, porque essa é uma decisão, manter o meu coração magoado, eu fico tomando essa água e pensando que o efeito vai acontecer na vida do outro. Eu tomo a má água que está envenenada, está infectada, querendo que o efeito, o dano desta infecção seja para o outro, mas fica somente com você. Decida não ter mágoa, rancor, ressentimento. Decida perdoar, assim como Cristo te perdoou. Esse é o único caminho de libertação e de alegria verdadeira. Você quer ser alegre? Fala assim, pastor, eu estou muito triste porque eu tenho tido os embates, tenho ficado triste com comportamentos, com atitudes. Mas a gente é muito egoísta, a gente fala assim, as pessoas que nos magoaram, as pessoas que nos ofenderam, e quantas nós magoamos e quantas nós ofendemos? E como nós queríamos que elas nos tratassem? De forma implacável ou com amor e perdão? Então, da mesma forma que nós queremos ser tratados, tratemos também, para não ficarmos tomando a má água. Amém, Jesus? Amém. Pastor, mas na prática, o que eu preciso fazer em 2023? Qual que é? 2024. Eu tô assim, me vigiando, porque eu retomei o Bom Dia, Queridos Amorosos, e é praticamente automático no final. 2023, o ano da bênção. Eu estou me vigiando para não sair, para falar 2024, o ano da unidade, mas o que eu preciso fazer em 2024? Como que eu preciso entrar? Primeiro, sem tomar dessa água, sem nutrir esse ódio, porque eu estou matando meu irmão. Pelo contrário, eu vou atrás desse irmão, eu vou buscar esse irmão. Você já mandou mensagem para o irmão, falando que você quer vê-lo na próxima ceia aqui com ele? Mas sabe, na prática nós precisamos responder essa pergunta: onde está o seu irmão? Nós vamos responder essa pergunta sem julgamento, porque às vezes a pessoa, ela dá um sinal que quer voltar, mas a gente começa a indagar: onde você estava? O que você fez? Para com isso. Simplesmente faça igual o pai do filho pródigo: abraça e faz churrasco. Fala para o irmão: abraça e faz churrasco. Quem entendeu isso? Então, qual que é a nossa resposta ao onde está o seu irmão? Uma resposta sem julgamento. Jesus ensinou no Sermão do Monte, Mateus 7:1, não julguem, para que vocês não sejam julgados. Olha só o que
o pastor, grande pastor evangelista norte-americano, que foi conselheiro de muitos chefes de estados nos Estados Unidos da América, pastor batista Billy Graham, disse: é trabalho do Espírito Santo convencer, trabalho de Deus julgar, e o meu trabalho amar. Vamos repetir? Diga assim: é trabalho do Espírito Santo convencer, trabalho de Deus julgar, diga assim, o meu amar. Amém? Aí parece assim, trabalho, pastor, mas trabalho é pesado. Não, querido. Ele falou assim, é meu todo trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Descansa que Ele já te deu o amor necessário para amar. Amém, Jesus? Deixa eu falar algo para você. Não importa se a ovelha, se é a ovelha perdida, a dracma perdida ou o filho perdido, você vai se alegrar quando achar, quando encontrar. É interessante, em Lucas 15, depois você vai ler, não vai dar tempo, leia Lucas 15, que fala sobre as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e também do filho perdido, o filho pródigo. E cada momento tem uma ideia, tem um destinatário. Em linhas gerais, nós vamos ver que ovelha é aquela que está no rebanho, mas ela se distraiu com alguma coisa e ela se perdeu. Não necessariamente porque ela quis, a ovelha não quis se perder. Alguma coisa no caminhar fez com que ela se perdesse. É claro que muitas vezes ela dá causa, né? Deixou de ouvir um pouco mais a voz do pastor, deixou de andar junto na célula, ou melhor, né? no grupo, no pequeno grupo ali, ou no grupo maior, no rebanho, e ela se perdeu. E o que o pastor faz? Ele deixa as 99 e por uma ele vai atrás. Então, querido, é tão bom a gente estar aqui nesse aprisco, né? Olha só, olha para o seu, olha 360 aí, gente. Olha só que coisa linda, o aprisco cheinho, né? Tem mais de 99, mas vamos colocar esse número, tem 99, só que nós não podemos ficar tranquilos, a 100ª não está aqui, e quem que vai lá buscar? O senhor, pastor. Esse é o modelo de Constantino, é o modelo tradicional, que o pastor, ele bate o escanteio, ele vai lá, cabeceia, querido, nós todos somos sacerdotes de Cristo. Nós todos podemos apacentar, podemos evangelizar. Nem todos são pastores, mas todos podemos apacentar. Você entendeu isso? Mas pastorzão, você vai e vou. Muitos já receberam visita minha, ligo, vou atrás. Só que imagina, eu não dou conta sozinho. Aí nós temos 99 aqui para ir e buscar essa 100ª ovelha. E eu já te dei a dica de já começar por hoje, mandando essa mensagem para ele. Mas também tem, aqui nesse contexto, a dracma perdida. A dracma foi perdida aonde? Dentro de casa. Tem pessoas no nosso meio que está perdida. Isso é incrível, mas pode ter uma pessoa que ainda não tem sentimento de pertencer. Vem só domingo, bate o cartão, paga a mensalidade, que acha que é o dízimo, é uma mensalidade do clube. Tem pessoas que acham, não paguei minha mensalidade do clube desse mês. Porque se eu venho só domingo e eu só entrego o dízimo com aquela preocupação, gafanhoto, migador, eu vou pagar minha mensalidade para eu ter alguns direitos nesse. Eu estou num clube. Não é isso, querido. Não é fazer, é ser. Família de Deus. Então tem dracma que está perdida dentro da casa. Não está meio perdido, sem sentimento de pertencer, sem conexão, sem fazer nada, sem se mover em prol dos irmãos, perdido em casa. Mas a mulher, ela vai, varre, procura e acha. Quando ela acha, o que tem? Chama as vizinhas todas e faz o quê? Festa. Importa se a pessoa foi displicente, relaxada, não entendeu o que é ser? Não, importa que achou.
Porque quando acha, é a oportunidade de fazer diferente. Eu e você estamos sendo achados hoje, no dia 7 de janeiro de 2024, para termos uma nova história escrita por Deus, muito mais vitoriosa do que nós pedimos ou imaginamos, sem precedentes. Você crê nisso, povo de Deus? Mas precisa atitude, de fé. E finalmente nessa parábola, o filho perdido é aquele que foi para o mundão mesmo, isso aqui não tem dúvida, fica claro, mas era filho, foi e gastou tudo que tinha, com meretrizes, e no final, sempre a mesma história, não tem mais o que comer, e deseja comer até comida de porcos, então fala, não, eu vou voltar, e quando ele volta tem festa. Então, querido, preste atenção, não julgue se é uma ovelha perdida, se é uma dracma perdida dentro da casa, ou se é um filho pródigo que está perdido. Importa que quando achar, é festa, é churrasco, é alegria no coração do Pai. Então nós vamos dar a resposta, onde está o seu irmão? Sem, diga, julgamento. Sem julgamento. Segundo, nós vamos dar a resposta com suporte e cuidado. Em Romanos 15:1 diz, ora, nós que somos fortes na fé temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Nós estamos numa geração que, aquela máxima, você precisa ser feliz, você merece ser feliz, você é o cara, e aquela máxima de empoderamento pessoal. Não, querido, não agradar a nós mesmos. Nós que somos fortes na fé devemos o quê? Agradar os débeis, os mais frágeis, os mais fracos, darmos suporte, suportarmos, tolerarmos pacientemente as debilidades deles, e não agradar a nós mesmos, porque nós, para agradarmos a nós mesmos, é fácil, chuta o pau da barraca, vai viver numa ilha, mas nós não somos uma ilha, e não fomos chamados para isso. Deus coordenou o corpo, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor um dos outros. Paulo escreveu em 1 Coríntios 12:25. E finalmente, como que nós vamos viver em 2024? Respondendo a essa pergunta, onde está o nosso irmão? Doando a nossa própria vida. Nós citamos aqui 1 João 3,16, que diz, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então essa vai ser a nossa resposta, darmos a nossa vida pelos irmãos. Se nós reconhecemos que Cristo deu a vida por nós, agora nós devemos dar a nossa vida pelo irmão. Assim vão conhecer o amor de Deus que está em mim, mas o amor de Deus que flui através de mim. Amém, Jesus? Também o apóstolo João diz em 1 João 3,18, filhinhos, quantos filhinhos nós temos aqui? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Amém? Para terminarmos, o príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon, ele diz que cada crente custa-lhe o sangue do seu coração. Realmente, porque o nosso coração precisa sentir o afeto, que somos irmãos, que foi pago um alto preço, e o preço foi o sangue de Jesus que foi derramado na minha vida, e agora eu derramo também a minha vida pelo irmão. A vida do meu irmão é preciosa, como foi a minha vida também. E agora eu quero fazer algo, queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu queria que você fechasse os seus olhos. 2024, o ano da unidade. Será que você realmente está vivendo a unidade nesse nível, nesse patamar? Ou você precisa caminhar um pouco mais? Eu quero te dizer que você recebeu uma palavra nessa manhã, e eu creio que ela já está fazendo efeito pela fé no seu espírito. E a ceia que nós vamos participar deve ser uma reunião para melhor, não para pior, sem divisões,
Nós precisamos esperar uns pelos outros. Enquanto esperamos, não pode, haver ninguém que fique embriagado, porque foi antecipadamente, bebeu demais, tampouco ninguém que fique com fome. Paulo orienta, 1 Coríntios 11:31, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então agora você vai fechar os seus olhos, vai colocar a mão no seu coração, e vai fazer um juízo não do outro, não de circunstâncias, não de algum irmão, mas vai fazer um juízo de si mesmo, e julgando não para condenação, mas para atitudes e atos de bondade e graça, dizendo: Senhor, nesse ano de 2024, eu quero responder essa pergunta, eu não quero ficar como Caim, que em outras palavras disse: o que eu tenho a ver com isso? Não sei do meu irmão. Será que eu sou o tutor, cuidador dele? Não. A minha resposta será uma resposta sem julgamento. Ela será uma resposta com cuidado que eu darei. E sobretudo, com amor, doando a minha própria vida por ele. E seja uma ovelha perdida, a centésima, seja a dracma perdida, ou seja o pródigo, o filho perdido, eu estou disposto, Pai, porque eu quero ser esse agente, esse ministro da reconciliação. Eu quero promover de fato a unidade, porque o Senhor já fez tudo, mas agora a palavra diz fazendo tudo, ou seja, eu preciso fazer tudo. Se eu fiz, amém, mas eu preciso fazer algo a mais, e o Senhor mesmo vai me direcionar, e o Senhor mesmo vai me guiar, o Senhor mesmo vai colocar as palavras nas minhas bocas, e o Senhor vai me dar esse coração igual ao seu, disposto a obedecer, mas a abraçar aquele que está distante, ó Deus, a perdoar aquele que, ó Deus, me ressentiu. E eu decido andar como igreja, como cristão verdadeiro. Eu decido andar em unidade. Eu decido viver esta realidade espiritual debaixo da paz que o Senhor nos deu, porque éramos inimigos de Deus, desafeiçoados. Nós não éramos povo, nós não éramos família, mas o Senhor nos alcançou, nos resgatou. Esse é o mistério da graça, é Cristo que nos uniu. Não há mais homem, mulher, branco, negro, não há mais pobre, rico, não há mais grego, nem judeu, não há. O Senhor nos fez uma família. Você está orando, igreja? Você está abrindo seus lábios? Você está com os olhos fechados, com a mão no seu coração? Ore. Pai, eu não quero ficar apenas junto à multidão dos cultos dominicais, mas eu vou me dispor a ir também para o pequeno grupo. Eu me disponho a estar debaixo de um discipulado, onde eu possa viver de fato e de verdade o que Tiago diz: confessai os pecados uns aos outros, para que vocês sejam sarados. Orarmos uns pelos outros e confessarmos os nossos pecados uns aos outros, para que sejamos sarados. Eu quero estar debaixo de um discipulado, eu quero estar debaixo de uma caminhada como família. Eu não quero amar apenas de boca, mas de verdade, de fato e de verdade. E diante disso, os diáconos, as diaconisas vão entregar os elementos da ceia. E você pode pegar o elemento da ceia agora e trocar com o seu irmão. Eu sugiro que você saia do seu lugar e quem sabe troque com um irmão que você não conheça, porque é tão fácil trocar com o seu marido, com sua esposa, com seu filho, e é bênção. Mas eu queria que você pudesse de repente sair do seu lugar, ir até uma pessoa e falar: olha, eu assumo essa decisão, independentemente
das condições de ser um com você, ser família. Eu decido, não importa o que acontecer, não importa eventuais conflitos, eu decido amar com o amor que eu fui amado, o amor do Pai. Você está recebendo o elemento da ceia, você pode sair do seu lugar e trocar. Os diáconos ainda não entregaram, pode entregar, diáconos. Isso, vamos lá. Amém. Faça isso, mas não simplesmente maquinalmente, mecanicamente, mas libera uma palavra. Libera uma palavra, querido. Tenha discernimento do corpo, tenha discernimento do sangue. O corpo não é só você, você é um membro. O corpo somos nós. É sermos igreja não apenas corporativa num domingo, mas sermos igreja todos os dias, nas casas, nas ruas. Sermos de fato irmãos que se importam. Onde está o seu irmão? Saia do seu lugar e procure o seu irmão e dê a ele a sua ceia. Tome a ceia dele como um sinal de aliança, de bênção. Aleluia. Isso, igreja. Há pessoas que já entenderam, estão orando umas pelas outras, estão derramando o amor de Deus umas pelas outras, estão saindo dos seus lugares e caminhando, se movendo em fé e liberando palavras de bênção. Isso é profético. Isso é o que nós liberamos da parte de Deus para o ano de 2024. Não queremos ser crentes nominais. Não. Nós queremos viver o cristianismo em Cristo e no outro. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós te louvamos nessa manhã. Pai, nós declaramos que o Senhor é Deus. Declaramos que somente o seu poder poderia fazer isso, de nos unir, pessoas diferentes, e nos fazer um em Cristo Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por essa bênção de ser um com meu irmão e poder cear com ele. E antes da ceia, você recebeu o alvo de 2024. Depois você vai ler, eu deixo aqui um texto da sua meditação. Mas eu também deixei aqui registrado um pacto da unidade. Amém? Isso não é místico, tá bom? Isso é didático. Pacto da unidade não é algo místico, não é de sociedade secreta, não. É apenas uma forma didática de nós verbalizarmos uma verdade bíblica que queremos viver. Amém? Diga assim: eu decido viver em unidade relacional e permanecer debaixo da bênção e da vida de Deus para sempre. Eu decido ser um com o meu irmão em um nível de alcançarmos a unidade de linguagem, de propósito e de obras, até não haver mais restrição naquilo tudo que iremos fazer para o reino. Eu decido manter a unidade com os meus irmãos, não deixando de congregar no prédio, no templo e nas casas, nas células. Eu decido não permitir que o espírito do medo e do isolamento me distancie de um pastoreio saudável, de um discipulado eficaz e da unidade do corpo de Cristo. E diga assim para finalizarmos: eu decido
que nada menor do que o amor do Pai, que me uniu ao meu irmão, terá poder de me separar dele e da vida da igreja. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Então você vai comer do pão e beber do cálice, mas já vai fazer isso com gratidão, com alegria, com júbilo, com contentamento, sabe, com exaltação, dando glórias a Deus. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então vai comendo do pão, vai bebendo do cálice e anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Vai celebrando, vai exaltando, vai se alegrando, vai dando glórias a Deus, vai tendo atitudes de gratidão, de contentamento, de louvor. Ele é digno. Jesus morreu, mas ressuscitou. Ele está vivo e vai voltar. Celebre, igreja. Aleluia. Até chegar ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou, me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Adoramos Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Te adoramos, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Te adoramos, te Amém, Jesus. Não julgue, não julgue, perdoe, ou talvez também peça perdão. Às vezes nós ficamos assim, retidos, porque temos medo. O amor de Deus, Ele lançou fora o medo. Você pode ir e pedir perdão. Isso é terapêutico. Porque às vezes a gente fala do outro, né, no sentido de, sabe, perdoar o outro. Mas quantas vezes nós temos que também pedir perdão ao outro? Viu? E o Espírito Santo nesses dias, ele vai nos lembrar
Aí vai vir, pastor, mas eu não gosto de lembrar porque traz uma tristeza. Deixa eu te falar aqui que Paulo escreveu. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. É o caminho da glória, da bênção, da alegria, do amor, da vitória. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então, eventualmente vai dar às vezes uma certa tristeza, porque são situações que a gente não quer mexer, mas elas precisam muitas vezes serem tocadas. Por quê? Porque ainda está doendo. E se está doendo é porque ainda precisa ter uma liberação de perdão, ou um pedido de perdão. Amém? Decida não julgar, decida cuidar, decida dar a sua vida, porque Cristo deu a vida por você e por mim. E aí, querido, o que nós vamos fazer nesse ano vai ser algo extraordinariamente poderoso. Vai ser algo assim, as pessoas vão falar assim: o que está acontecendo? Eu creio nisso. Restauração de casamentos, de relacionamentos entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos, no ministério, uma igreja saudável. Querido, eu não tenho nada contra, mas às vezes eu vejo as pessoas como meninos, né? E Paulo fala como o vento, né? Só seguindo qualquer vento. Aí às vezes eu não tenho nada contra, mas também não tenho muito a favor, mas aí faz um evento. Querido, nós não somos igreja de evento. Alguém perguntou, acho que para uma pessoa, outro prédio, né, que nós temos aqui na cidade, acho que perguntou, como que vai ser a virada? Vai ser assim. Ah, mas não vai ter, tipo assim, acho que eu esperava, vai ter um show, vai ter uma banda, sabe? Porque tem igreja que valoriza isso, né? E eu estou querendo manter a ética, mas assim, o que eu quero falar não é do outro, eu quero falar, sabe, nós somos uma igreja relacional. Quem esteve aqui na virada? Não foi maravilhoso? Será que precisava de uma... Nós já temos, olha só que maravilha, olha só. Que ministério de louvor maravilhoso, que unção, que graça. Mas sabe, é relacionamento. Nós não queremos ser uma igreja rodoviária. Sabe qual é a igreja rodoviária? Entra gente, sai gente, entra gente. Por quê? Porque vão atrás de show, de espetáculo, de banda, mas não querem relacionamento, não querem o varejo, que é onde acontecem essas conexões de unidade e de amor, e é onde vive-se o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não vive aqui na plataforma, né? Blazer, né? Pastor Magela falou assim: seu Botafogo não ganhou o título, mas você ganhou o título de mais elegante. Muito obrigado, pastor Magela. Isso aqui, querido, é só uma vestimenta que eu procuro fazer o melhor para uma ceia como essa, que para mim é o lugar mais top que eu vou. E eu já fui em lugares top na Polícia Militar. Eu já fui em lugar que eu, sem estar na polícia, eu jamais pisaria, de altas autoridades, lugares. Mas eu vou falar um negócio aqui, sabe o lugar mais top que eu já pisei? A igreja do Senhor Jesus. Se lá eu colocava, né, a túnica mais bonita, branquinha, ou a marrom, toda bonita da Polícia Militar, as estrelas aqui de oficial, eu vou pôr minha melhor roupa para vir para a igreja. Não que você precise fazer isso, você está entendendo? Mas o que é isso? É a vida da igreja. Mas a vida não é o púlpito, não é a plataforma, não é o show. A vida são os relacionamentos, as conexões, a unidade, o que nós pactuamos em Deus. Pense nisso, amém? Glória a Deus. Quem recebeu algo nessa manhã? Aleluia. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo
seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Vão na paz, uma semana de bênção e vitória em nome de Jesus.